Vamos então estar a conversa com Leonel Miranda, uma antiga glória do ciclismo nacional, um torriense. Abordaremos, digamos, o seu percurso ligado ao ciclismo e também outras questões relacionadas com esse percurso e com a sua vida. Começava por perguntar ao Sr. Leonel se considera positiva esta recente iniciativa da Câmara Municipal de construir uma rede de ciclovias na cidade, sendo que é também homenageado nessa rede com a atribuição do seu nome, onde trouxe da mesma, não é? Sim, eu acho que é muito positivo, portanto, nos tempos que correm, portanto, esta iniciativa das ciclovias, porque hoje há mas mesmo muita gente a andar de bicicleta. E isso foi criado, esse espaço, para que a mesma, portanto, estejam mais protegidos, portanto, consigam fazer melhor a manutenção física. Eu acho que foi realmente uma iniciativa muito bem vista pela autarquia de Torres Vedras. É de facto benéfico incentivar este tipo de comportamento? Da minha juventude, portanto, a bicicleta era utilizada para o transporte de trabalho, visto que os transportes não eram, portanto, nem sempre chegavam a todas as localidades, e a bicicleta teve um papel muito importante na vida da minha geração e até antes da minha geração, né? E sem dúvida que isso foi realmente uma iniciativa muito importante que a Câmara teve de fazer. Há algumas décadas atrás, realmente as pessoas acabavam por utilizar a bicicleta para ir para o trabalho, e foi nesse contexto que acabou por entrar numa primeira competição durante as festas da sua aldeia. O meu contexto era a bicicleta para ir para o trabalho. Estava longe de mim pensar em ser atleta, já tinha grandes admiradores, vedetas que já na volta a Portugal, mas eu achava que não tinha condições para ser ciclista. No entanto, atendendo que o percurso que se fazia de casa para o trabalho e do trabalho para casa, comecei por desenvolver o meu organismo, e depois, como houve lá uma festa na Carregueira, houve lá um colega meu que me entusiasmou a ir correr, porque ele apercebia-se que eu imprimia um andamento um bocadinho superior aos colegas com que a gente vinha do trabalho. E daí aconteceu eu ir correr com os outros e ganhei, quer dizer, como ganhei logo a primeira corrida, claro, quer dizer, fiquei realmente, portanto, descobri que realmente tinha potencialidade para continuar a praticar o ciclismo. Portanto, eu ia onde havia festas, havia corridas, eu ia lá correr e normalmente ganhava. E daí depois foi uma transição, porque havia ainda a equipa de Lousa, que recebia muitos atletas daqui da região de Torres e não só, e já tinha uma equipa de populares organizada. E então ali, quer dizer, foi o ano que depois eu fui para o Lousa em 1964. Não, desculpa, em 63. E teve durante quantos anos nessa equipa? Foi só um ano. Depois, no ano a seguir, já fui para o Sporting como amador. Então dá o salto para o Sporting e é aí que chega, digamos, ao ponto alto da sua carreira. Nesse seu percurso, quais foram, digamos, as vitórias, os momentos que o marcaram mais? Olha, quer dizer, portanto, eu como amador no Sporting, tornei-me logo, portanto, uma revelação. Fui logo selecionado para o Campeonato do Mundo em Inglaterra, que foi um sonho. Portanto, a Inglaterra tornou-se um sonho por causa do Big Ben, do relógio. Recuando um bocadinho, ou seja, eu quando andava na escola, um dia perguntei à minha professora, fazia-me confusão, porque ninguém tinha relógio, só o professor é que tinha um relógio, e havia um relógio na escola. Eu comecei a olhar para o relógio e pensei assim, se o relógio se atrasar, eles vão acertar por outro relógio, mas será que o outro relógio está certo? Como é que isto funciona? E a minha dúvida, eu perguntei à professora se o relógio atrasasse, qual era o qual eles iam acertar aquele relógio. E ela disse, Leonel, acerta-se para os outros, e como é que se sabe se os outros estão certos? E ela disse, não, mas depois há um relógio que dá as horas para o mundo, que é a Inglaterra, que é o Big Ben, que eu não me lembro dela dizer que era o Big Ben, dizia que havia um relógio que dava as horas para o mundo. E lembrei-me assim, se um dia eu fosse à Inglaterra ver esse relógio, já devia ter um nível de vida melhor que o dos meus pais, porque eram pessoas do campo,
E daí, quer dizer, ao chegar ao ciclismo e ao ser selecionado para o Campeonato do Mundo, foi realmente um marco da minha história do ciclismo. Conseguiu também um terceiro lugar na Volta a Portugal, não foi? E venceu 6 provas seguidas em 68, também na Volta a Portugal. Pois, isso ganhei, portanto, tenho o recorde das etapas, que, portanto, sou o Cândido Barbosa que parece que igualou 6 etapas numa Volta a Portugal. Isto, salvo erro, em 68. Mas ganhei muito mais etapas, ou seja, como amador, portanto, fui campeão nacional, e, portanto, foi realmente um dos marcos também mais importantes, foi as Voltas a Portugal. E realmente, se calhar, a maior parte das pessoas não sabe, mas o fenómeno do clubismo em Portugal começou precisamente com o ciclismo. Havia os que gostavam do Nicolau, que era do Benfica, e do Trindade, que era do Sporting. E foi por aí que começou a grande paixão clubística em Portugal. Não pelo futebol, mas, curiosamente, pelo ciclismo. Eu tenho um orgulho muito grande em ter feito parte da geração do ciclismo nos clubes. Hoje não é assim. Claro que havia muita rivalidade entre o Sport, principalmente entre o Sport Benfica e Porto. E aí, quer dizer, as pessoas, quer dizer, viviam essa paixão. Eu, às vezes, lembrava-me que normalmente a gente passava naquelas terras, não havia escola nenhuma que as professoras ou professores punham os alunos tudo à beira da estrada para ver a caravana passar. O ciclismo tinha realmente uma dinâmica naquela época muito grande. O Sr. Lionel, para além de ciclista, foi também treinador e inclusivamente selecionador nacional. Como é que foi esse percurso depois de ter acabado a sua carreira de ciclista profissional? Olha, esse percurso foi, eu entretanto deixei o ciclismo e estabeleci-me aqui com um pronto a vestir em Torres Vedras, para criança. E depois o Dr. Artur Lopes, em 1980, veio-me buscar para treinar o Lousa, onde nós ganhamos a Volta a Portugal com o Francisco Miranda. Depois, como eu tinha aqui o meu comércio, não era assim muito fácil conciliar. Mas depois, em 87, fui novamente abordado pelo Álvaro Silva da Cicasal para ir treinar a Cicasal. Combinei com o Sr. Álvaro que era só uma época para ele organizar, para eu organizar aquilo e depois ele continuar. Entretanto, nós ganhamos logo a Volta a Portugal no primeiro ano com o Manuel Cunha. Entretanto, eu saí, depois as coisas continuaram lá, mas não correram muito bem no ano a seguir, e o Sr. Álvaro voltou novamente à carga e veio novamente buscar, e eu não lhe fui capaz de dizer que não, atendendo portanto, ao relacionamento que eu tinha saudável com ele e com toda a equipa, e novamente voltei a ganhar com o Joaquim Gomes, que é hoje o diretor da Volta a Portugal. Esteve sempre mais ou menos perto da realidade do concelho. Como é que tem visto, digamos, a evolução do concelho ao longo das últimas décadas? Uma evolução, digamos, que em termos de materialidade tem trazido muitos benefícios às populações. A mudança de vila para cidade houve um salto muito significativo. Eu montei em 1900, ao ver, parece-me em 71, um comércio, e depois, quando isto passou a cidade, começou por ter uma evolução muito rápida e muito grande. Eu devo dizer que, modéstia à parte, mas fiz, eu acho que a melhor casa na cidade de pronto a vestir de criança. Era realmente uma casa que abrigava muita gente aqui da periferia de Torres Vedras. Eu praticamente tinha sempre a loja. Eu nunca me lembro de não ter um cliente dentro da loja, tipo sempre durante o dia, na hora de expediente, nunca me lembro da loja estar vazia. Portanto, fiz realmente um percurso e, aliás, hoje é um orgulho muito grande porque há muita gente que ainda se lembra da loja do Lionel Miranda em Torres Vedras, que era denominada a Janinha e o Diogo. Que são os seus filhos? São. Aliás, há um facto curioso, é que os seus 5 netos são todos gêmeos, não é? Os meus filhos têm tudo filhos gêmeos. A mais velha tem 3 gêmeos e o mais novo 2 gêmeas. É uma alegria muito grande. E sente que existe uma grande diferença em termos de comportamentos, mentalidade, entre a sua geração e as gerações mais jovens? Não, eu acho que evolui-se muito a juventude. Ao contrário que às vezes alguns dizem que não, mas quer dizer,
há muito boa juventude. A partir da minha geração, houve acesso às faculdades, houve acesso ao ensinamento, nós tínhamos que trabalhar mais. A geração dos meus filhos já foi uma geração muito, muito boa. É realmente uma juventude muito à frente. As tecnologias, tudo isso, houve uma evolução muito grande, o que realmente tem sido muito bom principalmente para Portugal, que evoluiu muito nesse aspecto. E hoje realmente as condições de vida são bastante diferentes daquelas que tinha na sua juventude. Hoje, pelo menos em termos de infraestruturas básicas, toda a gente tem saneamento, tem água em casa, tem também acesso a novas tecnologias. É uma vida muito mais confortável e com muito melhor qualidade, não é? Aliás, eu numa entrevista que me fizeram na Flama, talvez no início da minha carreira, perguntaram-me se eu tivesse dinheiro portanto, e poder, o que é que fazia na minha terra. E eu já naquela altura, porque como eu tinha ido para Lisboa, via a diferença que havia entre a cidade e as aldeias, que não tinham nada. E eu já naquela altura disse que se eu tivesse poder, o que fazia era água, luz e esgotos, porque era o que nós não tínhamos. Felizmente que a seguir ao 25 de Abril, que realmente isto teve realmente uma evolução muito importante. As pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho disso, mas é uma realidade. E relativamente ao Museu Joaquim Agostinho, que é no fundo também um equipamento que homenageia não apenas Joaquim Agostinho, mas todos os ciclistas oriundos do concelho, acha que é também uma boa iniciativa da Câmara Municipal? Eu acho que sim, eu acho que é realmente uma ideia muito importante, porque há muito espólio, há muita coisa que está escondida, que eu tenho algumas coisas e há muita coisa que deve ficar à disposição do público, de toda a gente que gosta de saber histórias, de saber coisas que ficaram nos jornais, ficaram no passado, e para que as novas gerações façam comparação do que eram os tempos de outrora e os tempos presentes. Não só para relembrar como é que era a vida nos anos da minha geração e de outras gerações, não é? O ciclismo é muito diferente atualmente do que era no seu tempo? O ciclismo é diferente por várias razões. As máquinas evoluíram muito, portanto, as técnicas também evoluíram. Hoje, há atletas que não se entregam, talvez alguns, não se entregam tanto ao esforço físico, porque isto exige um sacrifício terrível. Nós muitas vezes era quase até a cair para o lado. Hoje os jovens, atendendo às facilidades que há, às vezes em alguns casos, não há uma entrega tão grande do atleta no aspecto do esforço e do espírito de sacrifício. É preciso muito esforço e espírito de sacrifício. É uma mensagem que eu deixo aos jovens, que nada se consegue sem grande esforço, porque nós não sabemos o limite da nossa capacidade. Eu posso provar que numa etapa, que eu já contei isso algumas vezes, numa etapa, a chegada a Montemor, eu ia pessimamente mal. E portanto, ia quase a desistir. E como era o único do Sporting que ia naquele pelotão, pensei, se eu vou desistir é uma vergonha, para mim, é uma vergonha, portanto, os meus admiradores, o que é que vão pensar, E o que é que eu pensei? Pensei naquele momento, eu vou até cair para o lado. E, entretanto, passei mais um quilómetro ou dois, há um que desiste, e eu pensei assim, espera, isto vai tudo preso por arames. E então, quer dizer, eu animei e cheguei lá, ganhei a chegada a Montemor. Isso foi um marco muito importante na minha carreira. Aliás, isso serviu de uma experiência para a minha vida que desistir não é vergonha, mas eu só desisto mesmo na última das últimas. O desistir não está no meu imaginário, seja naquilo que for. Isso valorizou-me mais como ser humano, valorizou-me mais a ver as coisas más e boas da vida e ver que muitas vezes todos nós passamos por dificuldades. Eu lembro-me sempre que eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. E quando aparece mais uma dificuldade, eu procuro ultrapassá-la. Quero agradecer então a amabilidade do Sr. Rui Noel Miranda em ter concedido esta entrevista, desejando para si e para a sua família as maiores felicidades. Muito obrigado.
para vocês também. Muito obrigado.